Nada pode impedir o agir de Deus a não ser você mesmo. Bora para mais um vídeo. Que Jesus abençoe você que está assistindo nós aí. Eu creio que essa palavra vai falar muito no seu coração. Talvez você já ficou se perguntando, gente, será que pode alguma coisa impedir o agir de Deus na minha vida? Será que o inimigo pode agir sem impedir? Será que as conversações, será que os falatórios, as invejas, pode impedir o agir de Deus na minha vida? E hoje nós vamos falar sobre isso. Que Jesus te abençoe então grandemente. E bora para mais esse vídeo. A palavra do Senhor se encontra lá em Isaías 43. E lá vai dizer o seguinte: pode, agindo eu, quem impedirá? Agindo nas minhas mãos, quem impedirá? E isso o Senhor ali estava fazendo uma pergunta para aquele povo. Agindo eu, quem vai impedir? E depois de alguns estudos eu comecei a entender que somente nós podemos impedir o agir de Deus. Mas assim a gente vai falando um pouco durante o vídeo. Porque às vezes a gente acha que o inimigo ele pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Mas não é assim. Eu estava analisando em 1 João, versículo 2, versículo 13. O Senhor vai nos falar aqui assim. João vai nos, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos dizer: jovem, eu vos escrevi, eu vos escolhi porque já vencestes o maligno. Ou seja, a gente já venceu o maligno. Não tem como dele impedir, porque a vitória é nossa. Eu fui analisando um pouco mais em Romanos, vai falar o seguinte, Romanos 37, vai dizer o seguinte: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a gente tem que tirar esse mito que o inimigo ele não pode impedir o agir de Deus. Ele não tem poder para impedir aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. E por mais que às vezes a gente pense que ele pode impedir, é mentira, ele não consegue. Sim, há muitas lutas, há muitas afrontas do inimigo, há muitas retaliações. Isso aí é tudo para nos distrair. Isso aí é tudo para tentar impedir. Só que ele não consegue. E se a gente for analisar algo, a Bíblia nos conta que Daniel estava orando. E quando ele orava ali, é, Satanás lutava ali contra Miguel ali, contra Miguel ali, os anjos ali do Senhor ali, para não deixar que a bênção chegasse a Daniel. Mas os anjos pelejaram contra ele ali e venceram, e a mensagem sim, a bênção chegou em Daniel. Então há sim algumas retaliações do inimigo, mas tira isso da sua cabeça. Ele não pode impedir. Aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Aquilo que o Senhor te prometeu vai se cumprir. Porque o inimigo ele não pode impedir o agir do Senhor sobre a sua vida. Aí você vai falar, Felipe, mas se o inimigo não pode agir, mas e as pessoas? E se as pessoas tramarem contra mim? E se as pessoas levantarem contra mim? E os falatórios da inveja? E aí que entra a mensagem do Senhor, lá em Isaías 54. Toda alma preparada contra você não fará efeito. Toda ferramenta preparada contra a sua vida não prosperará. Por quê? Porque essa é a herança dos filhos do Senhor e nós somos filhos. Toda ferramenta, toda inveja, toda maldição, toda palavra contrária, toda oração contrária, toda obra de feitiçaria, macumbaria, não fará efeito, não prosperará, porque essa é a promessa do Senhor. O Senhor ele já fez uma promessa para a sua vida, que toda ferramenta preparada para ti não prosperará. E mesmo que sim, eles intentam o mal contra a sua vida, a palavra do Senhor nos fala que em Gênesis 50 vai contar a história ali, o finalzinho da história de José. E olha que interessante, a Bíblia nos conta que José vira para os seus irmãos e fala: vocês intentaram mal contra mim, só que o Senhor ele transformou em bênção. Olha você vê que coisa linda. Ou seja, mesmo que as pessoas tentem mal contra a sua vida, não prosperará, porque a promessa do Senhor ela é fiel na sua vida. E mesmo que as pessoas tentem mal contra você, se tornarão em bênçãos na sua vida. Então, ó, nós já pegamos aqui. O inimigo não pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Não. E também as palavras, as maldições lançadas, as orações contrárias, a macumbaria e feitiçaria, isso e aquilo, pode impedir? Não pode, porque a gente já entendeu também
E mesmo que tentarem mal contra a nossa vida, não prosperará. O Senhor transformará em bênção. Então, Felipe, agora é a pergunta: quem impedirá o agir do Senhor na nossa vida? Você mesmo. Eu e você é o único que podemos impedir o agir de Deus na nossa vida. Quando a gente para analisar isso, é a mesma coisa. Se alguém dá um fim na vida dela, ou seja, ela impediu o agir de Deus na vida dela. Então, somente ela. E a gente tem algumas coisas que a gente impede o agir de Deus na nossa vida. As nossas preguiças, as nossas procrastinação, a nossa falta de interesse, a falta de obediência, a nossa dura servir, o nosso coração duro, a nossa rebeldia. Isso sim, os nossos pecados ocultos, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, isso sim, as nossas atitudes, ou seja, nossos atos, nossas atitudes, nosso falar, isso impede o agir de Deus na nossa vida. Mesma coisa do preguiçoso. Quando você é preguiçoso, o Senhor ele quer te prosperar, ele quer fazer algo grande na sua vida, mas você é preguiçoso. A Bíblia fala que o preguiçoso, em Provérbios 6, que a pobreza ela virá sobre a vida do preguiçoso. Ou seja, o preguiçoso está impedindo o Senhor de abençoar ele numa prova. O preguiçoso está impedindo o agir de Deus na vida financeira dele, na vida espiritual, porque ele não ora, ele não quer buscar, ele não quer jejuar, ele não quer fazer isso. Ou seja, ele mesmo começa a impedir o agir de Deus na vida dele. E assim como nós, quando a gente é preguiçoso, sim, a gente impede o agir de Deus. Quando a gente não planta semente, ou seja, quando a gente não planta aquela semente que Deus nos deu, a gente impede o poder de Deus na nossa vida. Ou seja, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, a não ser você mesmo, a sua falta de dedicação, a sua falta de relevância com a Bíblia, a sua falta de leitura, a sua falta de interesse com a verdade, a sua falta de oração, a sua procrastinação, a sua desobediência, seus pecados ocultos. Isso sim impede o agir de Deus na sua vida. Não é o inimigo, não é as palavras mal contrárias, não é as orações contrárias, não é macumbaria e feitiçaria, não é falatório, não é as pessoas, não é o inimigo, e sim, somente você pode impedir o agir de Deus na sua vida. Então muda suas atitudes. Começa a pensar hoje como um bom soldado de Cristo, começa a analisar os hábitos, começa a analisar como está a sua vida em Cristo, começa a analisar a partir daí. Você vai começar a tomar umas decisões. Poxa, eu estou realmente impedindo o agir de Deus na minha vida. É igual a vida sentimental. Você quer uma esposa abençoada, uma esposa de Provérbios, mas você não é um homem de Efésios. Você não faz aquilo que o Senhor pede. Ou seja, você está impedindo o agir de Deus na sua vida. Deus quer abençoar a sua família, mas você não honra a sua família. Como que Deus vai abençoar? Deus quer fazer você de um pregador, mas você não estuda a palavra de Deus, ou seja, você está impedindo o agir de Deus na sua vida. Deus ele quer fazer sim, ele quer operar, ele quer fazer essas grandes obras na sua vida, mas depende mais de você, porque a palavra do Senhor ele não volta atrás. Então, depende mais de nós do que dele. Ele quer fazer, mas enquanto nós continuar impedindo o agir de Deus na nossa vida, a gente não vai viver aquilo que o Senhor nos prometeu, as promessas, os propósitos, a gente não vai viver porque a gente está impedido. Mas para hoje, não impeça o agir de Deus na sua vida. Começa a mudar seus hábitos, começa a mudar a sua mente, começa a mudar as suas atitudes, ver o que você está fazendo que não agrada ao Senhor, e daí você começa a caminhar segundo a vontade do Senhor. Aí você vai ver que nada pode impedir e você vai ser um jovem diferenciado da vontade de Deus. Então que Jesus te abençoe grandemente. Foi um prazer ter você aqui. Foi uma satisfação enorme. Que Jesus abençoe você grandemente. Não esquece de seguir, de se inscrever. Não esquece de deixar um comentário aí. Que Jesus abençoe grandemente a sua vida. É nóis.